Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. E Cristo chamou a sua mãe de mulher, porque fez dela a mãe de todos os redimidos. E Cristo chamou a sua mãe de mulher, porque fez dela a mãe de todos os redimidos. Irmãos e irmãs, nesta liturgia da palavra, desta solenidade da Imaculada Conceição, somos convidados a refletir sobre o papel do primeiro casal como desobedientes a Deus e o papel de Maria como totalmente obediente a Deus. Olhemos então para esta liturgia da palavra, para o que ela nos ensina acerca da desobediência de Adão e acerca da obediência de Maria, que por ser obediente se torna mãe. E aí, irmãos e irmãs, olhemos para esta leitura e vejamos que depois que Adão e Eva pecaram, Adão tem medo e se esconde de Deus. E Deus, chegando no jardim, vai perguntar: onde estás? Adão responde: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. E Deus lhe responde, Deus lhe pergunta: e quem te disse que estavas nu? Foi Adão, que ele próprio, depois da sua desobediência a Deus, foi ele próprio quem descobriu a sua nudez. Estava nu antes, na presença de Deus, mas não era capaz de ter maldade, nem de perceber a sua nudez, porque estava naquilo que chamamos em estado de santidade original. Não tinha medo de Deus, não se sentia nu diante de Deus. Depois de sua desobediência a Deus, ele então se sente, percebe a sua nudez e vai dizer: fiquei com medo porque estava nu. Adão descobre a sua nudez em razão de sua desobediência. É ele próprio quem diz a Deus que está nu. Acontece que Deus já sabia acerca da nudez de Adão. Adão era quem, em razão de não ter o pecado original nele, não tinha percebido a sua nudez. Irmãos e irmãs, já aqui no Evangelho, é Maria quem tem que ser comunicada por Deus que ela é cheia da graça. Alegra-te, cheia de graça. É assim que o anjo saúda Maria. Maria agora é convidada a não ter medo, mas a alegrar-se. Alegrar-se porque também ela, pessoalmente, é cheia da graça. Não é Maria quem se descobre cheia da graça, é Deus quem revela para Maria. Diferente de Adão, que se descobriu nu diante de Deus e tem que avisar ou como que comunicar isto a Deus. Agora Maria, ela é comunicada por Deus acerca de sua santidade, acerca de sua pureza. Alegra-te, cheia de graça. Agora, irmãos e irmãs, em Maria, a humanidade não mais precisa ter medo de Deus como teve em Adão,
como consequência do seu pecado. Adão, pecando, tem medo de Deus. Maria, preservada do pecado, é convidada à alegria. A alegria de perceber-se e de compreender que o Senhor fez maravilhas nela, que o Senhor a preservou do pecado, que o Senhor tem uma missão para ela. Alegra-te, cheia de graça. E aí, irmãos e irmãs, neste relato do livro do Gênesis, o relato ou o diálogo prossegue. Agora, Deus perguntando à mulher, ou antes, ouvindo de Abraão, ouvindo de Adão ainda a sua resposta, e quase como que a sua justificativa pela sua desobediência. A mulher que tu me deste por companheira, foi ela quem me deu do fruto da árvore e eu comi. A mulher que Deus tinha dado por companheira, Eva, oferecendo o fruto, levou Adão ao pecado, que é a desobediência a Deus. No Evangelho, ou durante toda a vida de Jesus, Jesus poderia ter dito ao Pai, e certamente lhe disse: a mulher que me destes por mãe, ensinou-me a obediência total à vossa vontade. Por isso, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Se Adão reclama com Deus da mulher que ele lhe deu por companheira, porque esta a levou para o pecado, para a desobediência, Jesus agradece ao Pai, porque a mulher que ele lhe deu por mãe, lhe ensinou o caminho da obediência ao Pai, da obediência total, da obediência completa, de modo que Cristo poderia dizer, à semelhança de Adão: a mulher que me destes por mãe, foi ela quem me ensinou a obediência, foi ela quem me ensinou a te obedecer acima de tudo, a colocar a tua vontade acima de tudo. Ela me ensinou o caminho da obediência. Se Eva ensina a Adão o caminho da desobediência, Maria, como mulher e mãe, ensina ao seu filho o caminho da obediência. Eva ensinou o da desobediência a Deus. Jesus, em Maria, aprendeu o caminho da obediência ao Senhor. E assim, irmãos e irmãs, Deus vai ainda, neste diálogo do livro do Gênesis, se dirigir à mulher: por que fizeste isso? E Deus também, perguntando a Maria, por que fizeste isso? Ela vai dizer: a tua graça envolveu-me, a tua sombra veio sobre mim, o poder do Espírito me encobriu, e não pude mais fazer outra coisa a não ser viver na obediência à tua vontade. É Maria que, coberta pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, viveu completamente a sua vida na obediência ao Pai, na obediência ao Senhor. Por que fizeste isso? Maria dá a sua resposta: porque fui agraciada pelo Senhor, porque fui escolhida pelo Senhor, porque fui coberta pela sombra do Espírito Santo, e a mim coube tão somente ser obediente, para viver na obediência ao Senhor, para viver na obediência à tua vontade. Daí então compreendemos o sim de Maria dado ao anjo depois que ele lhe apresenta a proposta de Deus: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui ainda nesta liturgia da palavra, na primeira leitura, Deus, depois de ter perguntado a Adão e Eva o que foi que eles fizeram, agora dirige a sua palavra para a serpente, não dialogando com a serpente,
não conversando com a serpente, não perguntando nada à serpente, mas agora dizendo qual é a sua palavra para aquela serpente. Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra esta, profecia esta, que se cumpre, que se realiza plenamente em Maria. É Maria aquela que, pela sua obediência, vai esmagar, vai pisar na cabeça da serpente. É Maria aquela em quem existe completa inimizade entre ela e a serpente. A serpente não tem mais o poder de enganar a esta mulher, mulher que se tornou obediente à palavra do Senhor e pela sua obediência foi capaz de esmagar a cabeça da serpente. Agora a mulher não mais será tentada pelo diabo na serpente. Em Maria, a mulher derrota a serpente. Em Maria, mulher obediente, a serpente tem a sua cabeça esmagada, a serpente tem a sua cabeça pisada. Não é à toa, irmãos e irmãs, que aqueles, e sobretudo Gabriele Amorti, exorcista do Vaticano, em alguns exorcismos que ele fez, ele perguntou ao diabo o porquê do ódio e da raiva que ele nutria contra a Virgem Maria, porque o nome da Virgem Maria era tão poderoso para expulsar o demônio. E ele então vai dar a sua resposta, que ele não suporta a Virgem Maria por causa de sua obediência, porque ela foi completamente obediente, e porque foi obediente a Deus, deu o seu sim, e tornou-se modelo daqueles que dão o sim a Deus. Portanto, estar com Maria é estar protegido contra o diabo, é estar protegido contra Satanás, é estar protegido contra o adversário de nossa salvação, porque ele sabe que nela ele não tocou, porque ele sabe que nela ele não encontra nada de pecado. Em nós ele pode achar, porque somos facilmente levados a cair na tentação. Somos a semelhança de Adão e Eva, levados pela conversa da serpente. Mas Maria é aquela que não se deixou induzir pela conversa da serpente. Ela foi obediente totalmente ao Pai, ensinou esta obediência ao Filho e assim tornou-se mãe de todos aqueles que vivem na obediência ao Pai, na obediência à vontade do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, se Jesus Cristo, certa vez no Evangelho, fala acerca de uma mulher que lhe fez um gesto de caridade, lavando os seus pés com suas lágrimas, enxugando estes mesmos pés com os seus cabelos. Nesta ocasião, Jesus vai dizer acerca desta mulher: aonde o evangelho for pregado, esta mulher será lembrada pelo seu gesto de humildade, gesto de amor, gesto de carinho para com o Salvador. Qual foi o gesto daquela mulher? Lavar os pés do nosso Senhor com as suas lágrimas e depois enxugá-los com os seus cabelos. Meus irmãos, minhas irmãs, se Cristo diz isso de uma mulher que lavou os seus pés em um dia, o que ele não diria de sua mãe? Aquela que lhe deu o ventre, aquela que lhe gerou, aquela que lhe ensinou a obediência. Se Cristo diz que uma mulher que lavou os seus pés sempre será lembrada onde o evangelho for pregado, muito mais lembrada será aquela que lhe deu o sim para que ele
no ventre dela pudesse se encarnar. Aquela que esteve ao seu lado todos os dias de sua vida, desde o seu começo da sua concepção até a sua morte na cruz. Aquela que esteve junto à igreja, orando com a igreja, pedindo o Espírito Santo para a igreja, para que o Espírito Santo, vindo sobre a igreja, como veio sobre ela, pudesse também a todos nós ensinar a obediência. Maria, ela se torna a mãe dos redimidos, porque foi obediente ao Pai até o fim, em todos os instantes, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, de modo que, se Adão, na primeira leitura, ele pode dizer em relação a Eva, a sua mulher, também Cristo pode dizer em relação a Maria, a sua mãe. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Cristo pode dizer de Maria: e Cristo chamou a sua mãe de mulher, porque a fez mãe de todos os salvos, mãe de todos os redimidos. Não esqueçamos aquilo que Cristo diz na cruz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Quando Cristo na cruz chama Maria de mulher, ele está fazendo esta ligação com este trecho da Sagrada Escritura. Ela é mulher e, na condição de mulher, dá à luz a nova humanidade, assim como Maria, na condição de mulher, dará à luz a velha humanidade, a humanidade pecadora, a humanidade desobediente, a humanidade que se revoltou contra Deus. Agora, em Maria, temos uma nova Eva, aquela que se torna mãe pela sua obediência. E mãe obediente se torna mãe da nova humanidade, se torna mãe dos novos homens e das novas mulheres, se torna mãe daqueles que foram salvos e redimidos pelo Cristo, pelo Cordeiro. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a Imaculada Conceição de Maria. Celebrar a Imaculada é celebrar o poder de Deus que agiu nesta jovem de Nazaré, a ponto de preservá-la do pecado, dando-lhe um grande lugar nesta história da salvação e na história da humanidade. Louvemos a Deus, porque em Maria ele fez maravilhas. Louvemos a Deus, porque ele a revelou cheia de graça, não somente para ela, mas também para nós. É cheia de graça, nela não existe espaço para o pecado, ela vive completamente na obediência ao Pai e por isso se torna mãe de cada um de nós também. Mãe na obediência, mãe na fé, mãe na salvação em Cristo. Que Nossa Senhora nos ajude sempre, assim como ajudou e ensinou o seu Filho Jesus a viver na obediência, que ela nos ensine também nós a vivermos na obediência ao Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nisto que diz Adão acerca de Eva, a sua mulher. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. E Cristo chamou a sua mãe de mulher, porque a tornou mãe de todos os redimidos.